Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de Noções de Informática. Vamos começar a nossa correção do simulado 2, simulado da Polícia Federal. Só para a gente saber, tem questões de informática que a gente dividiu aqui dentro do curso, questões que a gente chamou Informática 1 e questões para Informática 2. A Informática 1 vai no edital até o item 5 e o Informática 2 vai ser corrigido por um outro professor, vai até o item 13 do edital, não é o que está na sua folhinha, as questões que caíram, tá? Talvez minha numeração não esteja batendo com a de vocês, espero que esteja, e vamos para a correção. Se não tiver, depois a gente procura com calma ver onde está para vocês acertarem comigo. Vê se está batendo questão 61, bateu? Então a nossa numeração vai bater. No último simulado lá que eu fiz com a PRF, aconteceu uma divergência de números. Se acontecer, não se preocupe, tá? Todas as questões que vocês fizeram, que é a minha parte, Informática 1, estão aí. Com relação à computação nas nuvens, julgue o item subsequente. Questão 61. A computação em nuvem é o fornecimento de serviços de computação, servidores, armazenamentos, bancos de dados, redes, softwares, análise pela internet. Certo ou errado? Só pela internet? Só não. Ele não disse só em nenhum momento, por isso está certo. Se ele coloca só a internet, estaria errado. Tá? Dentro de uma intranet, eu também posso ter computação em nuvens. A intranet em si já é um jeito de ter computação em nuvens. Se eu tenho um servidor que controla uma rede, a gente está já tendo computação em nuvem. Nuvem é rede. Não necessariamente seja a internet. Tá? É comum a gente falar, quando está falando de nuvem, se referenciar à internet, mas nuvem é qualquer tipo de rede. Então, se ele coloca só, apenas, exclusivamente, estaria errado. Cuidado com essas palavras, geralmente torna errado as questões, tá? Então, essa questão 61 está correto, mas cuidado como a CESP escreve. Muita gente erra questões da CESP por não prestar atenção nesses pequenos detalhes, nessas questões, essas palavras que estão dentro de uma questão. No final aqui da aula a gente vai ver, vou mostrar para vocês, não vai estar gravado, tá? O pessoal de casa não vai ver, alguns bizus de como chutar numa prova CESP questões, mas para vocês aqui presencial, vocês vão acabar vendo. Então vamos para a sua segunda questão, questão 62, com relação aos conceitos da tecnologia de proteção e segurança da informação em ambientes eletrônicos, julgue os itens que se seguem. 62. Firewall é uma solução que permite filtrar tentativas de acessos autorizados oriundos de outros ambientes e redes externas, contribuindo para a melhora do estado de segurança da informação em ambientes computacionais. Certo ou errado? Por que está errado? Não autorizados. Isso, acessos não autorizados. Quem está autorizado e não tem problema acessar minha rede. São acessos não autorizados. Muito bem, eu tirei a palavra, essa frase está dentro de um livro, é um conceito de livro, eu só tirei a não daqui. Se eu coloco acessos não autorizados, está correto. O que é firewall? Firewall pode ser hardware, pode ser software, pode ser uma máquina, pode ser um programa. Ele filtra os acessos indevidos, ele bloqueia, fecha portas de acesso a meu computador, se for um firewall de máquina, de software de máquina, ou ele fecha, bloqueia acessos à minha rede, um firewall de rede, normalmente utilizado um hardware para isso. Pergunta? A hora que vocês quiserem me interromper, perguntar, pode perguntar. Fala. Não, as ameaças elas vão continuar existindo, o vírus vai entrar, o worm vai entrar, porque eles não vão vir por locais não autorizados. Ele filtra os pacotes, por exemplo, quando eu quero acessar a página de web HTTP, eu utilizo a porta 80. Se por um acaso algum usuário tentar sair por uma porta para acessar o protocolo HTTP sem ser pela porta 80, o firewall bloqueia, ele não deixa. A mesma coisa acontece com cada protocolo. Protocolo vocês vão ver, ouviram com outro professor, cada protocolo ele tem uma porta. Então, se eu tentar sair com aquele dado por uma porta diferente daquela foi criada, que está autorizado pelo meu servidor,
firewall, ele bloqueia, entendeu? Isso que é bloquear, fechar portas. E existe também o firewall que é filtro de pacotes. E a gente chama muito de proxy, esse filtro de pacote. O que é um proxy? Proxy se escreve assim. É o quê? Pode falar aí? Um firewall de aplicação, isso. Como ele funciona? Ele vai ler o pacote. Se eu estou tentando sair por uma página, por exemplo, www.sextafeira.com.br. Tem alguma coisa de errado nisso? Sexta-feira? A princípio não, poderia sair, concorda? Só que se meu firewall, meu proxy de aplicação, ele tiver configurado para bloquear a palavra sexy, vai bloquear esse site e você não consegue ver nada que é sexta-feira. Simplesmente porque sexta-feira tem um pedacinho da palavra que ele bloqueia, sexy. Entenderam? Sexy normalmente é bloqueado em qualquer tipo de firewall. Sabiam disso? Então vocês já devem ter trabalhado em alguma empresa, talvez, que não deixavam usar o Orkut antigamente, ou o Facebook atualmente, o WhatsApp. São firewalls de aplicação, são proxies que bloqueiam determinados nomes, determinados domínios ou determinadas palavras dentro de uma busca. Antigamente a SESC mudou a ideia do passado dos anos, mas era sobre o firewall bloquear tanto ambiente interno quanto externo. Vou deixar aqui aulas. Eu acho que antigamente ela falava que era só externo. Então, olha só, eu tenho uma rede. Se eu tenho um firewall de rede, ele é para bloquear o que está acessando a uma rede externa. Então, por exemplo, eu estou numa rede local, numa LAN, utilizando dentro de uma intranet. Ele bloqueia acessos tanto da intranet para a internet quanto da internet para a intranet. Só que existe firewall software de máquina, que protege a máquina. Então, quando ele vai sair para a rede, mesmo que seja a rede interna, a intranet, ele tem um firewall na própria máquina bloqueando determinados serviços. Tem que ver como está o texto. Existem os dois. Firewall na máquina, firewall de rede. De rede bloqueia acesso à rede externa. Então o computador que esteja internamente na mesma rede pode acabar atacando, porque o firewall de rede protege a rede externa. Então internamente ele pode sofrer ataques. Se ele falar só firewall, ele não está especificando se é de rede ou de máquina, ele vai bloquear ataques, mas oriundo de outra máquina, ataque externo, oriundo de outra máquina à sua máquina. Tá certo se falar isso? É um ataque externo. O interno seria, por exemplo, eu dentro do meu computador, eu tentando atacar ele mesmo. Normalmente não acontece, a não ser que seja um vírus, um worm, são cavalo de Troia, são programas nocivos que o firewall não bloqueia. Então, ataques internos ele não bloqueia. Já está dentro, não tem como voltar atrás. Então, ataques internos o firewall não bloqueia. Ele bloqueia ataques externos à minha máquina. Entendeu ou não? A máquina. O robô, por exemplo, o bot, ele é controlado remotamente. Então, o acesso controlado para um atacante, um hacker, um cracker, acessar o meu bot que está instalado na minha máquina, transformando ela em uma máquina zumbi. Se ele não instalou um backdoor, uma porta para sair e invadir, ele não consegue mais acessar, porque o firewall já bloqueou. Mas se ele já conseguiu entrar na minha máquina, fez uma backdoor. Backdoor é uma porta para que ele possa retornar. Se ele já fez isso, ele vai conseguir retornar, mesmo com o firewall. Ele já abriu uma porta do meu firewall. Pergunta? Eu falei várias palavras. Backdoor, para quem não sabe, porta dos fundos. É uma porta instalada na sua máquina que fura o seu firewall para que alguém possa entrar. Falamos de hacker. Hacker é alguém que detenha grande conhecimento de informática. Falei de cracker. Cracker é o hacker que trabalha para o mal. Falei mais de que palavra estranha aí? Bot são robôs que são controlados remotamente para determinada ação, transformando a máquina em uma zumbi, controlada remotamente, acesso externo à sua máquina. E muitas das vezes ele cria uma botnet, uma rede de robôs, uma rede de computadores que vão atacar outro computador, outro serviço.
Um ataque DDoS ou DOS, de ataque de negação de serviço. Vai fazer com que o servidor caia fora do ar. Isso tudo é comigo. Pergunta? Falei várias coisas, né? Acrescentei mais. Pergunta? A hora de tirar dúvida é agora. A prova é dia 16, no dia 16 não tem como tirar dúvida. Sem sair com dúvida de dentro de sala, eu sempre rogo praga. Vai cair na sua prova e você vai acabar errando. Então, se você perguntar agora, vai cair na sua prova e você vai acertar. Então, pergunte, porque cai na sua prova e você acerta. Perfeito? Vamos para a próxima. O anti-spyware. Anti-spyware é um programa automático do computador que tanto reconhece informações sobre o usuário e seus costumes na internet, quanto transmite essas informações a uma entidade externa na internet, sem o conhecimento ou o consentimento do usuário. Certo ou errado? Isso seria quem? O spyware. O spyware é um programa automático, um programa espião, tá? De computador que recolhe informações sobre o usuário e seus costumes na internet. Ele pode capturar tudo que você digita, sendo um keylogger, pode capturar todos os cliques ou toques na tela, sendo um screen logger, pode capturar o que entra e sai do seu computador pela rede, sendo um sniffer, um farejador, ou sendo um botnet também, um bot, tá? Um robô eletrônico. Transmite essa informação, pode ser por e-mail, pode ser através de uma backdoor, pode ser por uma mensagem eletrônica de vários tipos, a uma entidade externa, normalmente o hacker, que geralmente está na internet, mas pode ser que fique armazenado na sua máquina. E aí ele precisa acessar remotamente através do robô para poder ter essa informação, sem o consentimento ou com conhecimento da vítima, do usuário. Pergunta? Então, o que é o anti-spyware? É um programa anti-programa espião. Perfeito? Spyware é o programa espião. Dúvidas? Vamos para a próxima. O cavalo de Troia é um software aparentemente inofensivo, porém esse tipo de malware é capaz de registrar as teclas que são digitadas em uma estação de trabalho, fazer capturas de tela ou até mesmo acessar arquivos em drives locais e ou compartilhados. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Porque o que é o cavalo de Troia? Tá certo. O que é o cavalo de Troia? Cavalo de Troia é um programa aparentemente inofensivo que capaz de causar algum tipo de malware. Malware, malícia e software, programa malicioso. Então ele é capaz de fazer algum tipo de mal. Vamos lá, o cavalo de Troia pode ser um descanso de tela, ele pode ser um joguinho funcional, pode ser um cartão de visita, uma telinha que pule cheio de animações, que você aparentemente só vê isso. Mas por trás ele pode ter outras funcionalidades, ser um worm, ser um vírus, ser qualquer programa malicioso ele pode ser. Qualquer um, não tem um programa específico. O cavalo de Troia, para ser chamado de cavalo de Troia, ele tem que ter a função aparentemente inofensiva e por trás causar um mal de alguma maneira. No caso aqui, pode ser capaz de registrar o que são digitados na estação, ele ser um keylogger, um spyware, fazer captura de tela, um screen logger, que também é um spyware, ou até mesmo acessar arquivos ou drives locais compartilhados. Ele pode ser um worm, pode ser um vírus, inclusive, contaminar outros programas e arquivos. Então, cuidado que o cavalo de Troia, para ser cavalo de Troia, ele tem que ser um programa aparentemente inofensivo, um programa que seja funcional, o usuário não sabe que está sendo contaminado e por trás ele causar o mal de alguma maneira. Pode ser simplesmente abrir um backdoor, uma porta para instalar um bot para que alguém acesse remotamente. Cavalo de Troia, é inofensivo, e traz qualquer outra característica, qualquer outro vírus. Tá certo, tá certo. É ele mesmo. Inclusive, não é a porta de entrada para todos. Ele não é a porta, ele é um programa aparentemente inofensivo e por trás dele, se eu falasse o restante, eu poderia falar que aqui eu estou falando de um spyware, pode ser qualquer um deles, tá?
o cavalo de Troia tem que ser executado a primeira vez. Por isso que ele é um software aparentemente inofensivo. Tem que ser executado, que nem o vírus. Tem que ser executado. Uma vez executado, ele vai aparecer o que é inofensivo e vai estar causando a parte maliciosa dele, tá? Cuidado que tem o Orbis, por exemplo, o ransomware. Quem assistiu online lá quando eu falei sobre o MPU, eu perguntei sobre isso e uma aluna ganhou uma bolsa de 100% lá para o curso do MPU presencial, online, sei lá. Vocês não sabem não? Tá tendo direto na Degrau Cultural aulões ao vivo, comentários de editais, etc. E a gente está distribuindo bolsas para alguns cursos online e presencial. Entra no site do Degrau Aulão, que está escrito lá quando vai ser os aulões. O meu próximo para a Polícia Federal é no mês que vem, eu pego o final do dia, eu pego a data ali, mas é na primeira semana de setembro agora. Eu não lembro se é dia 2, dia 9. Eu vejo a data para vocês e confirmo daqui a pouco, eu não sei de cabeça, tá? Então a gente está gravando quase toda semana tem pelo menos um aulão e dentro desses aulões agora a Degrau começou a distribuir algumas bolsas. Interessante para o pessoal que assiste, tanto para estudar quanto para ganhar a bolsa. O que eu estava falando que eu perdi, que eu cheguei nisso? Falei do ransomware. Tá. O que é o ransomware? Ransomware é um programa que vai capturar seus arquivos, fotos, seus programas, o que for, cobrando resgate. Ele vai criptografar e cobrar resgate. O ransomware, mais conhecido, ele foi distribuído como um worm. Então, o que é o worm? É um programa que ele encontrava vulnerabilidade no seu sistema, fazia cópia dele para lá e começava a se espalhar. Então, um ransomware e um worm não é a mesma coisa. O worm tem uma funcionalidade, o ransomware tem outra. Mas os dois têm que trabalhar junto. Posso ter só um ransomware? Posso. Um programa tipo Cavalo de Troia e ser um ransomware? Posso. Não tem problema. Entenderam? A definição de um tem que estar lá. Se ele falar de ransomware, tem que ser criptografa, cobra resgate. Ransomware. Criptografa, cobra resgate. Cavalo de Troia, aparentemente inofensivo, caso mal. Vírus, precisa ser executado, faz cópia em outros programas e arquivos e pode se espalhar. O worm, procura vulnerabilidades e faz cópias de si e se espalha. Esqueci de alguém? Fala aí. Não, o worm não. Ele procura vulnerabilidades e vai se replicando, vai criando cópias de si mesmo. Aí vírus tem de vez em monte. Vírus de arquivo. Daqui a pouco eu vou falar deles. Vamos lá. Vírus de arquivo. Vamos falar primeiro dos vírus. Vírus de arquivo. Ele é um arquivo, é um programa, executa, causa o mal e acabou. Vírus de macro. Ele se instala na inicialização da sua máquina. Toda vez que for dar o boot, ele é carregado antes do sistema operacional. Vírus polimórficos ou metamórficos. Poli tem várias formas. Metamórfico, ele muda a sua forma. Macro, já falei. Macro, vírus de macro, não falei. Ataca arquivos do Office. Word, Excel, PowerPoint, Writer, Calc, Impress. Falei do boot. O vírus de boot contamina a inicialização. De macro, arquivos do Office. Hijack, que você falou. Hijack, ele muda o seu mecanismo de busca. Vocês devem ter visto já ASCII, HAO123, fazendo que apareça propagandas ou acesse de outra forma. Aí tem várias técnicas. Para capturar informação. Tipo, eu posso utilizar um phishing, técnica de pescaria, um farming, que ele contamina o DNS, fazendo que quando você digite o endereço, ele te leve para outra máquina. Normalmente para depois fazer a pescaria. Rootkit, ele é um kit de programas para ocultar a invasão dentro de uma máquina. O farejador, o sniffer, ele procura, escaneia portas da sua máquina que estão transmitindo e recebendo dados para que ele possa acessar programas vulneráveis. Port scan, escaneia portas de serviços que estão online. E tem vários e vários. Aquele homem do meio é considerado Homem do meio? Não conheço. Vamos lá.
Tá. Vamos ver se a gente aparece mais alguma coisa desse aqui, senão a gente no final discute sobre isso. Então falamos sobre vários programas maliciosos, vários programas nocivos. Rootkit, um programa de ferramentas que vai ocultar a invasão de uma máquina. O hacker entrou, ele lança um rootkit para se ocultar lá dentro, para que o antivírus não pegue, o anti-spyware não pegue. Quê? Não, não é tornar arquivo, a invasão. Tá? Ele conseguiu furar seu firewall, ele acessou sua máquina e, por exemplo, ele vai instalar um robô lá. Se instalar só o robô, botar lá, o seu antivírus vai pegar. Então ele pega vários programas, é um kit para poder ocultar essa invasão, esse robô que ele deixou lá dentro. Root é a palavra root, administrador. Ele usa para diferença que é administrador. É que a gente está falando do Linda. É um tipo de vírus, tá? Vamos lá. Mas eu acho que ele não vai colocar nome de vírus específico, não. Não, não, falando do tipo. Foi comentando. Vamos lá, questão 65. Entre os princípios básicos de segurança da informação, destacam-se disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, certo ou errado? Os 4 princípios, fica a dica. DICA, dica. Fica a dica. Disponibilidade. O sistema tem que estar disponível, a informação tem que estar disponível. Para manter disponível, preciso de no breaks, preciso de estabilizadores, computadores confiáveis, redundância, backup, tá? Porque se alguém vir atacar e apagar, eu consigo recuperar. Então a disponibilidade é manter a informação funcional o tempo todo. É para que esteja disponível no momento que eu preciso. Disponibilidade. Integridade. Íntegro. Não sofreu alteração. Uma das maneiras que consegue manter a integridade é através da assinatura digital, através de criptografia. Pode ser uma criptografia que gere confidencialidade, por exemplo, também vai garantir a integridade do documento. Perfeito? Confidencialidade, manter a informação disponível só para quem tem acesso a ela. Então, só para pessoas autorizadas. Tem que estar confidencial para todos os demais. Muitas das vezes a gente usa criptografia do tipo simétrica ou assimétrica. Criptografia simétrica, uma única senha para embaralhar e desembaralhar. Aquela senha que você tem no arquivo do Word, no PDF. A mesma senha que eu uso para criptografar, eu uso para decriptografar. Criptografia assimétrica, usa um par de chaves, um par de senhas, uma pública e uma privada. A pública é para ser pública. Eu boto lá num servidor de chaves públicas. E a chave privada é única e exclusiva de seu detentor. É através dela que eu vou fazer a decriptografação da mensagem. Quase que não sai. Ou seja, eu cifrei com a chave pública e o par de chaves, a chave privada dessa chave pública vai conseguir decifrar. Cifrar, criptografar, a mesma coisa, tá? Autenticidade. Eu tenho a garantia de quem fez o documento, que aquele documento é autêntico. Autêntico significa ele assinou digitalmente, utilizando sua assinatura digital, um certificado digital, emitido por uma autoridade certificadora emissora, tudo bem? Que no Brasil, quem é a autoridade máxima certificadora? Qual? ICP Brasil, através da CertBR também. A ICP Brasil é nosso servidor de chaves públicas gerais do Brasil. Perfeito? Ela certifica as outras autoridades certificadoras que vão autenticar as certificadoras, autoridades certificadoras emissoras, que é quem distribui ou vende o certificado digital. Quando eu tenho autenticidade e integridade, eu garanto a irretratabilidade, que é o não repúdio. O que significa isso? Agora a pessoa não consegue mais negar que foi ela que fez aquele documento, que ela que assinou e não sofreu alteração.
Eu preciso de autenticidade e integridade para que eu tenha isso. Eu preciso de assinatura digital confiável de uma autoridade certificadora garantida. Pergunta? Não? Então falamos das 4 palavras, falamos que aquilo ali está certo para garantir a segurança da informação. Próxima questão. Julgue os itens subsequentes relativos à rede de computadores e aos conceitos e modo de utilização de tecnologia, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. 66. LAN, Local Area Network, ou rede de área local. É uma rede que conecta computadores localizados a no máximo 10 metros de distância do servidor e fisicamente próximos uns aos outros. Esse seria qual? 10 metros. Muda o LAN e entra um P na frente. PAN, Personal Area Network, é uma rede de computadores localizada no máximo 10 metros de distância da máquina e fisicamente próximos uns aos outros. Uma sala é uma rede pessoal, normalmente feita por infravermelho, Bluetooth. Posso usar o cabo crossover e tem que estar muito próximo. Quando a gente fala de rede de área local, é uma rede que a gente pode ter em casa, numa pequena empresa, no escritório, que a gente fala que ocupa até 100 metros de raio. Um pouquinho maior. Não tem, o PAN, ele não tem uma metragem para significar, mas é bem menor. Normalmente uma sala, e a gente usa, costuma usar 10 metros, tá? A LAN seria um quilômetro? Não precisa dizer 10 metros, não. Se especificar, tá certo, porque um Bluetooth alcança 10 metros se for classe 2, se for classe B, se for classe C, até 100 metros, tá certo. O Wi-Fi, ele consegue chegar até 100 metros, tá certo. O infravermelho, 2 metros. Então, tá certo. O cabo crossover, 100 metros, tá certo. 10 metros. Não, a gente fala para LAN 100 metros. 100 metros LAN, local. LAN 100 metros? Sim, não. Local, 100 metros. Local, porque o cabo de par trançado é 100 metros. Quando a gente fala um pouquinho maior, uma LAN vertical, que a gente não chama de LAN, chama de WAN, Vertical Area Network, quando eu tenho num bloco, por exemplo, num prédio, vários andares, cada andar tem sua rede local, todas elas ligadas vira WAN, Vertical Area Network, ou rede área vertical. E aí eu uso para ligar um andar com o outro, fibra ótica normalmente. E aí chega até 1 quilômetro, tá? A gente fala que chega a 1 quilômetro. Uma rede campus, que são várias redes locais. Cada prédio, Campus Area Network, rede CAN. Vários prédios, vários blocos. Normalmente num campus universitário, campus hospitalar. Cada bloco é uma rede local, ou uma WAN, tanto faz. Quando eu ligo ela até 2 quilômetros, normalmente usa esse 2 quilômetros, a gente fala que um quarteirão inteiro ou até um bairro inteiro, a gente não fala até quilometragem, eu posso ligar numa rede campus. Mais acima, rede metropolitana. Condomínios, blocos, edifícios ligados num condomínio. Condomínio pode ser vários prédios residenciais, pode ser um condomínio hospitalar, blocos hospitalares, eu posso ter um... Tem limite. O limite por quê? Exemplo, vou pegar a UFRJ aqui no Rio. Imagine o tamanho dela. Qual a distância de um lado ao outro? Não, é uma CAN só. Isso, a campus. Tem um servidor único do lado da reitoria principal que liga todos os prédios que estão dentro todos os blocos que estão dentro da Ilha do Governador. Os foras vão ter outras redes. Quê? Fica então centralizado e pega 2 quilômetros para cá. Isso, é raio, sempre raio. Essa distância que a gente fala, raio de 10 metros, não quer dizer que só 10 metros. 10, 10, 20, tá? É raio. CAN, Campus Area Network, são blocos, edifícios interligados, tá? Blocos residenciais, blocos hospitalares, blocos... Para a prova de vocês, cuidado, PF, só estava lá LAN, MAN e WAN. Então não pega o restante, por favor,
LAN, MAN e WAN. Eu só peço para acrescentar o PAN. PAN, personal, rede pessoal, bem próximo, uma sala. LAN, uma pequena empresa, um escritório, 100 metros. MAN, rede metropolitana, chegando até uma cidade, englobando cidades próximas, um raio de 100 quilômetros. WAN, o mais largo que a gente tem, Wide Area Network, rede de grande extensão, de larga extensão, geograficamente distribuída. Pega todos os estados, países, globo terrestre. Quê? Passaram até ganha pra gente. Quem passou ganha? Pô, eu só trabalho com... Ó, eu pego para vocês livros do Tannenbaum, que é o maior escritor em termos de arquitetura, e ele chega só na WAN. O WAN, aquele robozinho que está lá em Marte é o WAN. Até que eu saiba que prove ao contrário. Tannenbaum é o cara que escreve livro de redes e não tem ninguém melhor. Professor do MIT, ele. Não vou dizer que esteja errado, mas assim, a gente vai acabar passando, extrapolando o que o edital pede. CESP, ela trabalha, já falou de campus, rede campus. Não falou nunca de WAN, que é uma rede vertical. Nunca falou de RAN, rede regional, que é maior do que uma metropolitana. Por isso que eu nem vou falar aqui. Tá lá no edital. LAN, MAN e WAN. O máximo que eu englobo é uma PAN, porque dentro de uma LAN pode ter isso. Passou disso, eu entro com recurso contra a CESP. Vocês vão entrar no meu Instagram. Professor, pelo amor de Deus, eu preciso do recurso para essa questão. Eu vou olhar a questão, analisar e vou falar, tem recurso, está aqui. Mando via direct para vocês ou mando via e-mail para vocês. Tá? Então, me enche lá o saco depois da prova, se vocês acharem que tem alguma coisa discordando. Eu faço recurso sempre que eu falo, tem chance de ganhar, a gente tenta entrar, não sei se eu ganho. Essa é nossa, é nossa, não tem por que brigar, porque eu vou pegar o livro, Ctrl+C, Ctrl+V, página tal, número tal, linha tal, blá, 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 tá aqui. E aí ele não tem como refutar. Quando a gente tem uma teoria, mas não está escrito, fica mais complicado fazer isso. Perfeito? Então, tá no edital, LAN, MAN e WAN. LAN local, MAN metropolitana, várias cidades, uma cidade ou várias cidades. Exemplo que eu sempre dou é a rede de telefonia. Cada DDD é uma rede metropolitana, DDD 21, DDD 25, DDD 24, DDD 11. Cada uma é uma metropolitana. E quando eu tenho uma interligação dessas redes, por exemplo, a internet ou o próprio DDD ligando um para o outro, a gente tem uma rede metropolitana, uma rede WAN, Wide Area Network. Perfeito? Pergunta? Mas cobra mesmo, pergunta. Para a implantação de uma rede de computadores são necessários no mínimo um computador servidor e computadores clientes. Certo? Errado? Errado. Eu preciso no mínimo de 2 computadores, não importa se é cliente e ou servidor. Tá? Não importa se é cliente e ou servidor. Eu tenho rede ponto a ponto, P2P, que são redes que os dois ao mesmo tempo podem ser ora cliente, ora servidor, mas não tem um servidor propriamente dito. Então, uma rede P2P, uma rede ponto a ponto, peer-to-peer, certo? É uma rede sem servidores. Uma rede dentro da sua casa, por exemplo, seu roteador, ele é um servidor DHCP, mas ele cria uma rede local, a gente não considera aquele servidor DHCP como servidor, máquina servidora, computador servidor. Ele cria uma rede local dentro da sua casa. Tem servidor? Não. Eu posso colocar um hub e ligar todos os computadores nesse hub, sem servidor. Vai funcionar. Perfeito? Pergunta? No mínimo, um computador servidor. E, se ele fala ou, estava certo. E tem que ser um servidor e computadores clientes. E, não pode. E é obrigatório ter um servidor. Não, não preciso. Tudo bem? Ou uma coisa ou outra. Ótimo, perfeito, funciona.
Tem que ter no mínimo um servidor, aqui está escrito, um servidor e no mínimo seria um computador cliente. Está errado isso. Porque eu não preciso de servidor. Agora se ele fala, tem que ter no mínimo 2 computadores, podendo ser cliente e servidor, sendo todos servidores, está certo. Pode ser todos os servidores também. Perfeito? A topologia de uma rede refere-se ao layout físico e lógico. Está correto até aí. E ao meio de comunicação de dispositivos na rede. Eu vou parar de falar, vocês têm que responder para mim. Topologia de uma rede refere-se ao layout físico e lógico e ao meio de comunicação do dispositivo na rede, ou seja, como esses estão conectados. Na topologia em estrela, há um concentrador que interliga o dispositivo da rede, que é responsável por gerenciar a comunicação entre os nós, certo ou errado? Ele vai gerenciar? Quem gerencia vai ser um servidor DHCP ou um servidor de alguma coisa, vai gerenciar. Ele só faz a ligação. O concentrador, se for um hub, ele é um repetidor, ele recebe o sinal e reenvia, mais nada. Quem vai gerenciar não é o concentrador. Posso ter concentradores do tipo roteadores que gerenciam isso, tá? Mas não, gerenciar a comunicação entre os nós não é a obrigação, não é o que o concentrador faz. O concentrador é ligar máquinas, interconectar. O roteador, se for aquele simplesinho da sua casa, ele é mais do que um roteador. O que é palavra roteador para prova? Roteador, ligar redes. Ligar redes heterogêneas. Pode ser homogêneas também. Redes diferentes. Então eu vou ligar minha rede local, por exemplo, a uma rede WAN. Redes diferentes. Vou ligar minha intranet na internet. Redes diferentes. Tudo bem? Posso ligar minha intranet em outra intranet. Redes diferentes. Elas continuam sendo redes diferentes. Só que agora uma rede, computadores de uma rede, conseguem se comunicar com computadores da outra rede, desde que autorizado, através do proxy, do firewall, etc. Então a função do roteador, uma delas, interligar redes heterogêneas ou diferentes. Outra função, calcular a melhor rota para a entrega dos pacotes. Exemplo, vamos pegar a internet. Internet é um conjunto de redes interligadas. O canal central de altíssima velocidade é o backbone, mas a internet são várias redes interconectadas. Quem vai fazer essas interconexões são os roteadores. Tudo bem? Quando eu quero sair daqui e acessar um site que está lá na China pela internet, o meu roteador ele vai calcular o menor tempo para chegar no roteador lá na China, onde está a máquina que eu quero acessar. Não quer dizer que seja a rota menor. Pode ser acabar sendo até a maior rota, mas se for mais rápido é por ali que ele vai. Porque às vezes a menor rota, menor caminho, está congestionado, está havendo muitas colisões, muito tráfego de dados, fica lento. Então ele escolhe sempre a mais rápida, menos congestionada e mais rápida. Perfeito? Isso é roteamento. Roteamento é a escolha do melhor caminho. O roteador, essa é a função principal dele, rotear, interligar redes. Agora, esses pequenininhos que a gente tem em casa, que a gente compra ali em qualquer loja, ele tem um firewall, ele tem um access point, um ponto de acesso, ele serve como hotspot. Esse hotspot, ele tem criptografia. Eu posso ter um filtro, através do firewall, eu posso ter um filtro das máquinas que vão poder conectar ou não, a filtro através do MAC. Então eu bloqueio só aquelas que têm determinado MAC vão acessar minha rede. Eu tenho um switch, ele tem portas ali para que eu conecte outras máquinas locais.
Ele tem um DHCP, um servidor DHCP, fornece IP automaticamente, criando a rede local. Ele cria uma rede local. Então, um roteador tem vários tipos de roteadores, como switch, tem vários tipos de switch. O roteador, a função dele é interligar redes e rotear, escolher o caminho mais rápido, ponto. E a gente tem outras funções que podem estar agregadas dentro de um roteador. Pergunta? A bridge, por exemplo, a point, ele serve para ligar redes homogêneas. O que é homogênea? Redes iguais. Eu tenho uma rede aqui, outra aqui, partiu o fio no meio. Ou a distância delas ficou muito grande uma da outra. Eu preciso replicar os dados que estão aqui na outra rede. Eu uso uma point, que aí é como se fosse uma rede só. A point, a bridge, ele vai ligar essas duas redes homogêneas, a mesma rede, transformando uma só. Só que vai ter um equipamento no meio que vai transformar numa só. Point. Já o roteador são redes que continuam sendo distintas, separadas umas das outras. Mas elas conseguem se comunicar. Homogêneo, point. Heterogêneo, roteador. Não. Heterogêneo, que utiliza vários protocolos, pode utilizar TCP, pode usar UDP, pode usar vários protocolos e ele consegue interpretar e traduzir esses protocolos. Já numa rede homogênea, usa o mesmo protocolo. E aí a gente está falando primeiro físico, agora lógico. Topologia física, fisicamente como eles são ligados, e topologia lógica, como os pacotes vão ser tramitados. Perfeito? Pergunta? Switch tem switch classe 2, classe 3. Tem switch que faz roteamento. Inclusive, o nome correto seria switch roteador ou roteador switch. A tradução literal seria roteador switch. Em inglês, switch router. Tá? Em inglês. Modem. Tem modem que dentro dele tem roteador. Esse ADSL que você tem em casa, esse da GVT, da Team Live, que ele é um modem, ele tem dentro dele um roteador que faz toda aquela função que eu falei. Cria rede sem fio, deixa conectar, desculpa, access point, ponto de acesso, ele hotspot, deixa conectar máquinas, vira um concentrador sem fio, ele tem switch dentro dele, ele tem DHCP, escolhe o melhor caminho, tá. Então modem, na verdade o nome correto seria roteador e modem. Só que a gente muitas das vezes fala, é o meu modem. Esquece do roteador. Não, a principal função é o roteamento. O modem é para interconectar redes a longa distância. Modem, modulador, demodulador. Modular, pegar o sinal da minha rede, da minha máquina e enviar a grande distância. Demodular, receber esse sinal de grande distância e botar dentro da minha rede. Tá? Modem, ligar redes a grandes distâncias. Pergunta? Essa pergunta aí, professor, é só trocar essa concentração por um deles. Como, por exemplo, o switch. O switch, ele não... O switch é... Dependendo da classe, ele é gerencial. Sim, o switch sim. Agora, o hub não é gerencial. Tá? O hub é só repetidor. Inclusive, concentrador, quando a gente fala de concentrador, na maior parte das vezes a gente está falando do hub. Cuidado com isso. Pode ser um switch? Pode. Mas quando a gente está falando de concentrador, a gente está normalmente falando do hub, que é simplesmente concentrar, ligar máquinas. Está falando de um hotspot, que é simplesmente concentrar máquinas sem fio. Tá? Que também é chamado de access point, ponto de acesso. Concentrador. Qual é a função? Recebe sinal e replica para todas as máquinas na rede, concentrador. O switch, ele é mais inteligente que o hub, ele faz a comutação. O que é comutar? É igual uma central telefônica. Quando você disca para alguém, sua central telefônica sabe para quem você está discando e interliga a sua máquina a outra máquina, fazendo um canal lógico entre as duas, sem que as outras tomem conhecimento. Isso é a comutação, coisas que o switch faz. Já subindo o switch classe 3, esse classe 2, isso. O classe 2 trabalha na classe 2, ele já faz o trabalho de roteamento, interligação de redes.
Roteamento classe 3. Eu falei ao contrário, então. Switch classe 2, roteamento classe 3. Isso aí. O roteamento, ele vai ler o pacote, vai identificar o IP de qual é a máquina, vai calcular o melhor caminho e vai enviar. Perfeito? Pergunta? Com relação ao sistema operacional Linux, julgue o item que se segue. 69. Sistema operacional Linux, é correto afirmar que o diretório /dev é o local onde se armazena todos os arquivos de desenvolvimento. Está errado. Você armazena o que no /dev? Dispositivos, devices. Dev vem de device. O que é os devices? Os dispositivos, os drivers. Tudo bem? Dispositivos de entrada, saída, armazenamentos. Os drivers vão ficar armazenados aí. Perfeito? Então está errado. Pessoal, estudem para quem vai estudar Linux, estudem todas as pastas, diretórios, eles chamam de diretórios, tá? O que cada um armazena. Estuda comandos, só que comandos é um absurdamente grande de decorar, mas tem que saber os principais. E permissões de arquivo. O primeiro traço arquivo. Se for D, diretório. Depois vem as letras em sequência. R, W, X. Ler, escrever e executar. O primeiro grupo de 3 letras é do usuário. O segundo é do grupo ao qual o usuário pertence. E o terceiro dos outros usuários. Entenderam ou não? Se não, escreva aqui rapidinho. Escreve 10 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O primeiro caractere, se for traço, é arquivo. Se for um D, diretório. Se for um L, link. Tem outros caracteres, mas normalmente o que cai é D e traço. Diretório, arquivo. Depois, o primeiro grupo de 3, o segundo grupo de 3, o terceiro grupo. Esse primeiro grupo é o dono. É quem fez, quem criou. O segundo grupo é o grupo aonde esse dono está incluso. É o grupo de usuários. E o terceiro são os outros. Outros usuários. Ele pode ter a letra R, W, X ou traço, que é o hífen. Tudo bem? Se ele tiver R de reader, leitura. Consigo ler o arquivo. Se ele tiver o W é de writer, escrita. Eu consigo salvar o arquivo, modificar o arquivo. Se eu tiver o X, execute. Eu posso executar, abrir o arquivo. Isso vale para todos os outros demais. Perfeito? Arquivo, diretório, leitura, escrita, execução. Primeiro o usuário, depois o grupo ao qual o usuário se encontra, depois os outros usuários. Devices, dispositivos, drivers. Pergunta? Link. Tá? E o arquivo, quando você digita o comando, qual o comando que lista arquivos? LS. Ele lista arquivos. Cada arquivo, ele mostra o primeiro, as permissões, depois mostra o número, que é a quantidade de links que ele tem, depois mostra o nome do usuário que criou, o grupo do usuário, aquele que se pertence, o tamanho do arquivo, a data e hora, o nome do arquivo e a sua extensão. Sim ou não? Vou falar devagar de novo. Primeiro aparece as permissões. Depois aparece um número. 1, 2, 3, 4. É a quantidade de links que ele tiver. 1 é ele próprio. 2 é que tem ele e um link. 3, ele e 2 links. Tá? No mínimo vai aparecer 1. Depois vem um nome e outro nome. Texto, vem textual. O primeiro nome é o dono.
O segundo nome é o grupo desse arquivo. Depois vem o tamanho do arquivo, tamanho em bytes ou kilobytes. Ele vai especificar ou não, vai depender. Depois disso vem o grupo data e hora. Dia, mês, ano, hora e minuto que foi criado ou salvo esse arquivo, modificado. Depende da versão. Depende da versão. Normalmente é dia e mês, às vezes aparece o mês e ano, vai depender também de como você der o comando, tá? Depois disso, nome, ponto, extensão do arquivo. Então, permissão, número de links, usuário, grupo do usuário, tamanho, dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, nome e extensão. Perfeito? Tem que saber essa ordem. Muitas das vezes o comando é esse. Deu ls, apareceu isso, o que significa tal coisa? Já decoraram isso aqui? Isso aqui? E qual o comando que muda as permissões? Não, chamod, chmod, isso, muda a permissão. E aí é o número que você coloca lá, o número em decimal, que representa um binário. Depois a gente fala disso. Na próximo simulado. Vamos lá, aparece ali o painel de controle, não sei, do Windows 10, está escrito ali. Perfeito? Considerando a figura acima, que ilustra a janela do painel de controle, sistema operacional Windows 10, julgue os itens a seguir. Por meio das funcionalidades encontradas em programas, é possível tornar um programa padrão para todos os tipos de arquivo e protocolos que ele pode abrir. Certo ou errado? Certíssimo. Certíssimo. Aqui, ó, quando você clica em programas, ele vai abrir programas padrão. Programa padrão. E eu posso definir uma extensão para abrir num determinado tipo de programa. Ou um protocolo para abrir num determinado tipo de programa. Está corretíssimo. Cuidado com isso. A extensão .docx, por padrão, ele abre em que programa? Porque foi definido lá dentro de programa padrão que vai abrir no Word. Porque se eu quiser mudar e abrir no Writer, ele vai abrir no Writer. Por padrão, é no Word. Tudo bem? Então, está correta a afirmação. Pergunta? É possível? Normalmente é possível. Normalmente é possível. O verbo agora, se o verbo for muito amplo assim, mas acho que está certo. Ou é possível, geralmente, muitas vezes. Quase sempre, geralmente. Quase nunca, eu ainda não vi isso não. Quase nunca, eu já vi quase sempre, quase nunca eu nunca vi não, mas tudo bem, quase nunca também está certo. Não quer dizer que seja nunca, né? Qual relação à edição de textos, planilhas e apresentações no ambiente Microsoft Office e BR Office? Julgue os itens que se segue. No BR Office Calc, na célula C4, foi inserida a fórmula, igual a soma, B2, 2 pontos, é 8. Irá aparecer um código de erro na célula, certo ou errado? Tá certo. Quem errou, errou feio. Por quê? Eu não posso criar o quê? Referência circular. E o erro que vai dar vai ser um erro de referência circular. Erro 2 pontos, um número que se refere à referência circular. Olha só, começa na coluna B, vai até a letra E. B, C, D, E. Perfeito? Começa na linha 2, vai até a linha 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito? Estamos olhando a planilha que ele vai selecionar essas células daqui. Só que ele está inserindo a célula em... Ele está usando a própria célula na fórmula. Não pode! Causa um erro de referência circular.
No Excel, quando você faz isso, ele vai aparecer uma janela informando referência circular. No Calc vai aparecer escrito erro, 2 pontos e um número. Então está corretíssima a afirmação. Ele vai usar todas essas células, ele somaria todas essas células. O problema é que ele está colocando a fórmula onde ele vai somar. Ele vai somar ela mesmo. Ela vai receber ela para somar ela. Não pode. É como se eu fizesse assim, ó. Soma. Se tiver em outra, estava certo. Se tivesse aqui, ó, em A qualquer coisa, ou de B até E, se for na linha 1, tudo bem, sem estresse. O problema é que a célula que está sendo usada para inserir a fórmula está contida na fórmula. Só por causa disso. E eu tenho certeza, se não foi todo mundo, a maioria errou agora. Quem acertou? Olha que maravilha, pensei que tinha feito todo mundo errar. Tava muito fácil, né? Tava muito na cara que tá certo. Eu olhei nas 3 vezes, falei, essa turma aqui deve ter alguma coisa, mas não consigo enxergar. Então, cuidado. Sempre que tiver uma fórmula, faz isso que eu fiz aqui agora. Desenha a planilha. Sempre que tiver uma fórmula, se a planilha não tiver desenhada, desenha. Que aí você entende melhor. A CESP não costuma te dar a planilha. Ele fala, na célula tal foi inserido o número tal, ou então foi utilizada a célula. A1, A2, A3, A4, respectivamente, foi inserido os valores. 2, 3, 4, 5. Você desenha isso, que fica mais fácil visualizar. Aqui, ó, ficou mais fácil entender o porquê deu erro. Vamos lá. No BR Office Writer, o uso da ferramenta... Qual o nome dessa ferramenta? Não é pincel. Não é pincel. Pincel é no Word. Não é pincel de formatações. Não é. Não é. Alguém fez simulado já comigo aqui, não fez? Algum parecido? Não. Alguém assistiu algum simulado? Não. Não, a gente teve aula. Teve aula comigo. Não é pincel. Professor, tem certeza que não é pincel? Vamos lá. Não é pincel. Então, eu vou abrir aqui para você ver que não é pincel. No Word é pincel. Se fosse no Word, estaria certíssimo. É que nem o Word Art. Existe o Word Art no Writer? Não, é fonte Work, o nome da ferramenta. Faz a mesma coisa, mas o nome é diferente. Cuidado, quebra de texto automaticamente. Lá no Excel existe uma ferramenta chamada... No Calc não é quebra de texto automaticamente. Cuidado. Tem ferramentas que tem um nome diferente. Ó, o pincel tá aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Clonar, ficou ruim. Clonar formatação. É o nome dessa ferramenta. Clonar formatação. Então não é pincel de formatação. Olha só. Cuidado, ó. Selecionei aqui, essa aqui, ó. Deixa eu olhar aqui, que aqui não está mais fácil ler. Moldar texto. O que é o moldar texto? Quebra de texto automaticamente, lá no Excel. Moldar texto. Cuidado com esses nomes, tá? Moldar texto é essa aqui, ó. Moldar texto. Aqui, ó. Tem mais alguma com um nome diferente? Tem. Não tem ou não tem? Que é? Isso, aqui que é o lugar de errar. Tem nomes diferentes ou não tem? Então, cuidado. Cuidado. Vamos voltar lá para a questão que está errado, porque não é pincel de formatações. Só por causa disso. O resto está tudo corretíssimo, tá? Cuidado quando ele coloca o nome. Clonar formatação, isso. No BR Office, tanto faz Writer, Calc e Impress. E eu falei também do moldar texto, que é a mesma coisa de
quebra de texto automaticamente. Lá no Excel, quebra de texto automaticamente. No Calc, moldar texto. Falei no Writer. Tem no Writer que se chama Fonte Work. No Word se chama Word Art. Cuidado com essas. Não tem outras não, tá? Pergunta? Pessoal, eu não sei se o número está 7.4 no de vocês ou está 7.3. Eu não sei porque na hora que eu enviei eu botei 74 para os caras. Professor, o Word Art é o quê? Fonte Work. Aqui, ó. Trabalho de fonte. Fica mais bonitinho, né? No BR Office Impress, não é possível salvar o arquivo no formato de apresentação de slides do PowerPoint, o qual possuirá a extensão PPSX. Certo ou errado? Ó, a palavra não. Já faz que nem eu fiz ali. Não. Restringiu. Minimizou o programa. Transformou ele em um programa. Não consegue fazer. Não é possível. Não se faz. Nunca. Restringiu. Normalmente está errado. Tá? Está errado mesmo. Ele é possível. No Word 2016, pode ser um editor de texto para impressão. Por ser um editor de texto para impressão, não é possível inserir um vídeo. Certo ou errado? Eu consigo inserir um vídeo, inclusive, online. Ele vira um objeto OLE. Objeto OLE. Eu posso inserir qualquer tipo de documento. Eu posso, inclusive, colocar dentro dele um arquivo executável, dentro de um editor de texto. Vai virar um objeto OLE. O que são os objetos OLEs? São como se fossem janelas que podem ser abertas. O Word, para quem não sabe, assim como o Writer, ele cria páginas de web. Se ele cria páginas web, eu posso inserir documentos para que sejam abertos. Então, são os objetos OLE. Então pode ser inserido um vídeo, inclusive um vídeo online. Qual a extensão que vou salvar? Posso salvar como DocX se eu quiser. Posso salvar como HTML, HTML. Sim, ele não vai ficar a extensão do arquivo do Word executável. Na hora que eu abrir um DocX é um documento editável. Está lá o objeto, ele não vai ser executado. É um objeto dentro do documento. Tudo bem? Para executar esse objeto, tem outros comandos. Ctrl-clique, por exemplo, em cima do objeto. Tá? Não, salvei como página. Se eu não coloquei nenhum link para abrir aquele objeto, ele fica lá inanimado. Tá? É um objeto. Não fica visual. Não. Perfeito? Última questão. Minha é. No PowerPoint 2016, para inserir um gráfico na apresentação, pode ser utilizado o comando gráfico que se encontra no grupo Ilustração da Guia Inserir. Está errado. Esse ícone é para apresentar o slide. Do início ou do slide atual? Aqui, ó. Esse ícone aqui, ó. Tá vendo esse ícone? Tá aqui, ó, em apresentação do slide atual, tá vendo? Ó? Tudo bem? Do início é o que tem o playzinho. Se tem a imagem já da apresentação, do início tem um play, tem aquele sinalzinho de setinha apontando. Do slide atual é uma tela com gráfico, com texto que está ali. É aquela imagem que está aqui. Então está errado. Pessoal, vou encerrar aqui, não saiam rapidinho, vou encerrar aqui
nossa videoaula, nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da correção. Nos encontramos no próximo domingo para uma próxima correção. Até lá, meu e-mail para contato.